Bom, pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês como é que faz uma animação simples no Animate, que é um software da Adobe, que é o mesmo utilizado para fazer aquelas animações da galinha pintadinha, do mundo Bita, que talvez seja o software mais fácil que a gente tem para fazer animação 2D. Digamos assim, a limitação dele é que ele vai ser vetorial, então a gente não consegue, por exemplo, animar coisas 3D, não consegue animar algo mais, digamos assim, complexo, tá? Mas ele é bem fácil. Eu deixei um arquivo também de um menino para vocês poderem utilizar. E aqui na interface dele vocês vão ver que ele tem algumas camadas aqui. Isso aqui é a linha de tempo. Aqui é o tamanho do arquivo, tá? De 1280 por 720. E aqui tem as ferramentas que a gente vai utilizar, as básicas. Essa aqui de texto, essa aqui é a caneta e tudo mais. Então, quando vocês abrirem o arquivo, vocês vão criar um novo. Dá para criar um Full HD, tranquilo. Eu coloquei isso aqui só para exemplo, não vai fazer tanta diferença assim. São 30 frames por segundo. Vamos criar aqui. E aí eu mostro os conceitos básicos. Então aqui a gente tem a linha de tempo. Sempre que a gente desenhar alguma coisa aqui, ó, ele vai, normalmente faz esse contorno aqui que a gente não precisa, mas normalmente a gente não vai nem desenhar dentro, tá? A gente vai trazer os desenhos de fora. O princípio básico é ponto A, ponto B, tá? Esse aqui é um keyframe, vou clicar aqui no 15, no 20, tanto faz, isso aqui vai dar meio segundo de animação, eu aperto a tecla F6 e aí ele duplica o meu objeto aqui, tá? Eu vou selecionar toda essa linha de tempo aqui, ó, aperto no Shift, clico de novo, clico com o botão direito e vou criar uma interpolação clássica. A partir disso aqui, ó, ele vai fazer a animação, tá? Se eu der o play aqui, ó, já está animado. Então esse é o princípio básico desse software aqui. Uma outra coisa também que a gente pode fazer depois de selecionado aqui, a gente pode criar uma interpolação de forma. O processo é o mesmo, tá? Só que quando a gente pega o mouse aqui, ó, pertinho, que ele faz esse símbolozinho de curva, eu faço uma animação mais específica de forma, ó, tá? Então isso aqui também é bem importante para uma das estratégias de vocês, de criar essa parte da animação. Então a gente consegue fazer, por exemplo, animações também no sentido de serem um pouquinho mais complexa também, com mais camadas e tudo mais, de uma forma bem tranquila. Então, como vocês já sabem agora o básico desse software aqui, vou trazer um arquivo um pouquinho maior para que a gente consiga fazer. Deixa eu só deletar tudo aqui. É como se a gente fosse começar do zero, tá? Então agora não tem mais nada nessa camada aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse arquivo aqui eu deixei para vocês no Ava. Grande sacada é quando a gente vai trabalhar esses arquivos vetoriais aqui. Tudo que a gente for mexer, eu preciso estar numa camada separada para que quando eu importar lá no Animate depois eu consiga mexer neles, tá? Se eu quisesse que o cabelo mexesse, aí eu precisaria separar em mais uma camada, tá? Então isso aqui tá tudo, essa parte da cabeça tá tudo junto. Mas eu poderia separar essas partes do cabelo e ir criando mais camadas para cima. Isso aqui também vai ser importante quando a gente for trabalhar também no After Effects, que daí é parecido, mas é um pouquinho mais difícil. Então beleza, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês os arquivos, estão tudo separado. Então tudo que tiver separado eu consigo animar separadamente. Daí eu vou mostrar duas técnicas para vocês. Voltando aqui, estou no palco aqui, que é o que a gente chama. Vou vir aqui em arquivo e vou importar para o palco aquele arquivo aqui do Adobe Illustrator, tá? Ele está aqui, ó, a cabeça, ó.
Aqui está o braço. Ó. Aqui o outro braço, o tronco. E aqui as pernas, tá? São esses aqui os elementos que vão aparecer pra gente ali. Eles ainda vão ser divisíveis, tá? A gente deixa marcado aqui para deixar os objetos na posição inicial, senão ele coloca tudo um por cima do outro. E beleza, vamos importar, ele já está aqui, ó. Não está animado ainda, beleza. Levando-se em consideração aquilo que a gente falou antes, tá? Ó, ele já vem separado as camadas aqui também, tá? Levando-se em consideração o que a gente fez antes, aqui a gente tem o braço, ó, que é esse aqui. Nesse outro ponto aqui que eu já tinha criado um F6, aqui eu vou dar um F6. E a gente tem a possibilidade de animar. Botão direito, criar uma interpolação clássica, ele vai criar um símbolo aqui. Tá? Na posição 1 e 2, a única coisa que eu preciso cuidar aqui, tá? Que não fazia sentido lá naquela outra, são essas âncoras aqui, ó. Que onde eu mexer, ele vai mexer a partir dessa âncora. Isso aqui é igual no DaVinci, isso aqui é igual no After também. Então eu preciso colocar no ombro aqui de repente e aqui também. Vocês vão ver que às vezes, tá? Quando a gente mexe ele aqui, ó, ele já vai fazer a animação. Então que deu uma puladinha aqui, ó. Isso aqui foi a diferença, tá? Da âncora desse pontinho aqui para esse pontinho aqui, que tá um pouquinho pro lado, tá? Daí isso aqui tem que cuidar depois quando for fazer para ficar certinho. Deu esse pequeno pulinho ali, ó. Mas o princípio básico é esse aqui, então tu consegue ir animando todas as partes assim, a cabeça aqui, ó, a gente vai colocar nessa parte de baixo. Vamos vir lá pro F6, né? Então aqui a gente tem uma mesma coisa, tá? Seleciona, faz a interpolação clássica aqui, ele vai transformar num símbolo. Ó, notem que ele levou o meu ponto lá para cima, eu quero que ele fique aqui embaixo. E a partir desse momento, só mexer um pouquinho. Eu troquei aqui a figura aqui, né, para poder mexer, ó, cabeça. Ó, o que ele deu aqui, tá, de loucura? O ponto inicial aqui. Beleza, coloquei no lugar. Já tá fazendo a animaçãozinha aqui. Simples e fácil, vocês conseguem animar tudo aqui, tá? Se vocês quiserem colocar mais elementos, daí é só criar camadas aqui embaixo, tá? Para criar uma camada é só vir aqui no mais, ó. Ele vai criar algo. Se eu fizer algum desenho aqui, ele vai desenhar por cima, tá? Só para vocês verem, ó. Vou desenhar o chão aqui para ele. Ó. Então isso aqui ele tá por cima. Deletei, ó, essa bordinha que eu não gosto. Dá 2 cliques aqui, tu pode renomear como chão. E simplesmente, para ele ir para trás, vai arrastando para baixo. Está aí, a gente tem o nosso carinha para o Psy aqui para cantar o Gangnam Style aí. Beleza, isso aqui é uma das formas de animar, tá? Mas não é a única forma de que a gente consegue animar aqui no Animate. Outra forma legal que vocês podem fazer também, só que daí a gente precisa dar 2 cliques, tá, no objeto para ir para uma animação dele especificamente, tá? Então aqui eu estou numa linha de tempo específica dessa aqui. A gente vai clicar porque eu preciso estar com ele selecionado. Aliás, pode ser na anterior mesmo, não precisa nem dar 2 cliques aqui. Ele já está aqui, o braço. Essa ferramenta aqui que se chama distorção de vetor, a famosa Puppet Tool, tá? E o movimento precisa ser da parte que vai ficar parada para as outras, tá? Ó.
Então, esse quadradinho aqui é a base do movimento. E essas outras duas é o que a gente vai movimentar depois. Então, vou dar um F6 aqui, tá? E aí a história é a mesma, tá? Só botão direito aqui, criar uma interpolação clássica. Aí aqui no final a gente mexe e ele vai estar animado. Ó. Só que ele anima diferente. Ele anima como se fosse um Puppet Tool mesmo. E aí fica aquelas animações mais fluidas, tá? Então vocês conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila, tá bom?